importa a fase, eu gosto. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje do canal, que eu vou falar da nossa paixão quase xiita por alguns grupos. Afinal, quem não se lembra daqueles fãs mais radicais de bandas como Iron Maiden, Black Sabbath, Kiss, Slayer, que não importa a formação, mas o cara tá lá, ele tá comprando disco, ele vai no show. Eu vou falar um pouquinho disso no vídeo de hoje, de número 89 do canal. João Messias Jr. na área, segue a vinheta e o papo continua. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim. João Messias Jr. na área, vídeo de número 89 do canal, que eu vou falar um pouquinho de não importa a fase, mas eu gosto. E o que eu quero dizer com isso? Vou mexer um pouquinho com aquela nossa paixão inconsequente por determinados grupos, determinadas bandas. Afinal, é só a gente parar para pensar a paixão que muitos caras têm por bandas como Iron Maiden, Kiss, Black Sabbath, Slayer, por exemplo. Que não importa quem está cantando, não importa quem está tocando, a verdade é que o grupo ele acaba arrastando multidões, então a maioria da galera acaba continuando comprando os discos, andando com a camiseta, enfim, exibindo uma paixão passional por esses grupos, né, meu? Isso é semelhante ao nosso futebol, que não importa a fase que o time tá, o cara tá lá, eu não vou deixar de torcer, eu nunca vou te abandonar, e por isso que eu coloquei a camisa do Imperatriz do Maranhão, que um clube lá do Maranhão que teve um boom, né, desbancou um pouquinho o Sampaio Corrêa, Motoclube, só que agora está vivendo um momento um pouquinho diferente, um momento de incertezas, e eu fico aqui na torcida para que esse clube do Maranhão dê a volta por cima. E agora falando de música, então eu escolhi alguns álbuns de algumas formações assim, no esquema não importa, mas eu gosto, e eu quero depois a opinião de vocês nos comentários. E eu vou começar pegando pesado com essa banda aqui, ó. Alice in Chains, Black Gives Way to Blue, tá rolando de fundo. É o quarto álbum da banda esse aqui, de 2009, então é o disco que marcou a entrada do vocalista William Duval no lugar do saudoso Wayne Staley, que acabou nos deixando muito cedo. E aí eu fico pensando, né, que na época todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha, né, falou, mas o que será que vai vir pela frente, né, meu? E aí, só que a gente tem que parar pra pensar que, com todo respeito ao Wayne Staley, ele deixou a marca registrada dele em muitas canções do grupo. Mas a mente pensante aqui, o coração é o guitarrista Jerry Cantrell. Então, quanto a isso, o fã pode ter ficado tranquilo, porque ele é o coração e ele é a mente, né, meu? E ele fazia vocais também na banda, então a estrutura musical da banda foi mantida. Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Não adianta a estrutura for mantida se as músicas forem manhaca, né? E felizmente não é. Black Gives Way to Blue é um disco muito pesado, é um disco que não foge da linha característica da banda, ele é só um pouco mais pesado e mais sombrio, então você percebe o legado do Alice in Chains, que hoje muitas bandas que se intitulam Doom, se intitulam Stoner, elas têm como base o som do Alice in Chains, né, meu? E é um disco muito bacana de ouvir, um disco muito bom, é um disco cheio de intensidade, que não é aquele disco que você vai querer bater cabeça, é aquele disco que te pega aqui, ó, que você vai querer ouvir ele com fones de ouvido. Algumas faixas, logo no começo você já sente essa vibe, como All Secrets Know e Looking a View, elas já são esse cartão de visita e é aquele cartão de visita que você fala, tá aprovado, mano, que a banda já mostrou que ela vai continuar trilhando o caminho, ela vai continuar quebrando tudo, né, meu? Então, mas não fica só nisso, né, meu? Então tem outros momentos legais desse disco, como Check My Brain, que ela remete aos primeiros trabalhos do Alice in Chains, ela tem um refrão bem grudento, e é um momento muito bacana do disco, mas não fica só nisso também, né? Você pega, por exemplo, a música Your Decision, que pra mim é uma das melhores músicas desse disco, que é uma música que figurou até no seriado CSI. Agora eu não vou lembrar, se eu não me engano, foi no CSI Las Vegas. Então ela tocou, acho que creio que os 2 minutos da canção tocou. Eu não lembro direito, mas eu sei que boa parte da canção tocou num determinado episódio. Então foi muito bacana esse tipo de promoção que eles tiveram na época, né? Foi um disco que saiu pela Virgin Records e eles tiveram todo o aparato, os caras fizeram um turnê.
Então é um disco muito foda, é um disco bem intenso, é um disco que faz o Headbanger ter esse disco, orgulho de ter esse disco na coleção. E outro momento bem bacana desse disco fica para Private Hell, que ela tem umas melodias bem macabras, assim, uma música bem interessante. E é um disco que vale muito a pena se ouvir ele inteiro, para você captar os detalhes. Como diziam uma vez uma resenha de uma banda na Rock Brigade, né, meu? Esse daqui é um daqueles discos que é como um filme que você vê pela segunda ou terceira vez, né? Você acaba percebendo detalhes que você não havia percebido nas primeiras audições. Então, meu amigo, se você ainda não ouviu o Alice in Chains pós-Len Staley, pode procurar esse disco, que ele é muito bom. Black Keys, Way to Blue. Sem perder tempo, agora nós vamos dessa banda aqui, ó, Kreator com Endorama, que tá rolando de fundo. Eu amo esse disco, já vou começar falando, já vou começar sendo bem direto. Eu amo esse disco. Esse aqui é o novo álbum da banda que encerra a fase mais experimental, que rondou por álbuns como Renewal, Outcast, Cause for Conflict e teve seu ápice em Endorama. Eu lembro até hoje, quando eu folheava, não lembro se era uma revista Road Crew, se era uma revista Rock Brigade, que alguns fãs já estavam assustados com algumas mudanças góticas que a banda estava tendo no disco. E eu lembro, quando eu ouvi esse disco, foi aquele meu amigo de Americana que comprou, inclusive eu e meu irmão fomos até Americana para ouvir esse disco e tal. E é verdade, é um disco que o Kreator, eu acho que foi o ápice das experimentações do Kreator, né, meu? Então, porque a banda ela já não era tão veloz, a banda estava privilegiando o peso. Imagina o Kreator, que lançou discos bem rápidos, bem viscerais e velozes, uma banda que estava praticamente tirando esse elemento do jazz, da identidade musical da banda e fazendo um disco pesado apenas. Mas isso não quer dizer que o disco é ruim. É um disco excelente, para mim um dos discos mais inspirados da banda. Embora ela tivesse uma vibe inspirada pelo gothic rock, pelo gothic metal, pela música soturna e obscura. Inclusive muitos vocais do Millie aqui são mais limpos, então mostrou toda a criatividade. Você olhando por um outro lado do prisma, você percebia que o Millie era um cara muito talentoso e criativo. E eu sei que muitos caras odeiam esse disco, mas esse disco é muito foda. Você pega, por exemplo, tudo isso que eu disse, você pega logo na faixa Golden Age, que mostra uma base bem lenta e pesada, e as vociferações do Millie assim. Então você ouve, você sabe que é o Millie, mas você fala, peraí, o que o Millie tá fazendo? Então, mas não deixa de ser um disco excelente. Então é um disco que tem diversas músicas legais. Por exemplo, você pega a música título, ela tem um dueto com o Tilo Wolff do Lacrimosa, e ela é contagiante, ela tem um clipe muito bacana, é uma música que te leva, ela tá até rolando de fundo inclusive. Mas e ele tem uma história engraçada que muitos acham que o culpado dessas experimentações do Kreator foi o guitarrista que estava na época, o Tommy Vetterli, que era do Coroner, que ele ficou um tempo no Kreator. Então muita gente acha que ele que é o culpado das experimentações, mas não é nada disso. Quem conhece um pouquinho de Kreator sabe que a mente criativa da banda é o Millie. Então o BO é o nome do Millie, mas pra mim Endorama é um dos discos mais inspirados do Kreator, um dos discos muito legais dessa banda, que vale muito a pena conhecer. E outras músicas legais desse disco, você pega Everlasting Flame, que eleva o Kreator para um outro patamar, Soul Eraser, que é bem anos 80, assim, no gothic rock, claro, e Pandemonium, que ela tem um refrão que ele gruda aqui de imediato. Então é um disco muito foda, e ele tem como curiosidade, na época até o Millie procurou ter aulas com uma moça para atingir outros timbres de voz, e essa tarefa foi bem sucedida, porque você percebe um show de experimentação, você percebe os vocais do Millie cada vez mais variados. Então ele vai do limpo ao mais berrado, então umas coisas realmente cantadas e não grunhidas. Então são elementos que fazem de Endorama um excelente disco. Mas depois a banda já voltou a fazer o thrash mais tradicional, então teve Violent Revolution, Enemy of God, então álbuns memoráveis, mas eu acho que o fã do Kreator ele tem que dar o devido valor a esse álbum aqui, que se eles não tivessem chegado até aqui, eu acredito que a sonoridade clássica não teria sido revisitada. E agora é aquela hora de eu tomar uma água, tomar um café, buscar a turma do amendoim, e eu já volto com mais Não Importa a Fase, mas eu gosto.
De volta aqui, rapaziada, pisando na ferida de vocês. Eu vou falar desse álbum aqui, ó, Viper, All My Life, rolando Come On de fundo. Então o Viper, né, seria muito óbvio eu colocar aqui o Tem Pra Todo Mundo, ou Coma Rage, ou até mesmo o Evolution, que eu conheço que tem muita gente que não gosta do Evolution, mas eu resolvi colocar esse álbum por um simples motivo. Eu vejo pouca gente falando desse álbum do Viper, e é um puta álbum que, se você for sintetizar o que eu tenho pra dizer, o Ricardo Bock, que é o vocalista desse disco, dá um show e evidencia o talento do Pitty Passarel como compositor. Mas esse disco ele tem grandes sacadas, e a principal delas pra mim foi que o Viper não se prendeu a um estilo. Então eles pegaram tudo que eles fizeram, jogaram no liquidificador, e dessa fusão saiu All My Life, que é um puta de um disco. Disco bem legal, um disco bem inspirado, bem energético, bem gravado. E ele já começa muito bem, com uma pegadinha inclusive com a música All My Life, que ela é mais direcionada assim ao metal tradicional. Então muito fã vai pensar que a banda retomou o estilo clássico, mas é um leve engano, porque a música seguinte, Come On, ela já vai na linha que lembra o Coma Rage. Pra mim é uma música genial do Pitty Passarel. O Pitty Passarel mostra que ele é um compositor muito talentoso. Então é uma música que tem um refrão impactante, é uma música que tem uma melodia que te leva junto. Outro momento bem legal aqui é Miles Away, que, se eu não me engano, é faixa do Ricardo Bock. Ela tem uma vibe bem rock nacional assim. Muitos vão lembrar até do Legião Urbana, as guitarras dessa música. É uma música bem legal, ela é uma música que gruda assim, música de impacto. Outra música bem legal é Not That Easy, que ela começa meio baladinha assim, e aí depois ela vai te ganhando, ela tem um refrão apoteótico. O final dela é aquele final que quebra tudo, quando você vê você tá cantando, conhecendo uma música, ouvindo ela uma vez só. Quando você vê você tá cantando junto, uma música fenomenal do Viper. É Violet, que pra mim é uma das melhores músicas da carreira do Viper, que é uma puta de uma balada inspirada. Ela também tem aqueles momentos mais lentos, melódicos, aliados a outros momentos mais épicos e apoteóticos assim. É uma música bem legal, que pra mim é uma das melhores músicas do Viper. E Dreamer e Rising Sun, que elas são aquele momento que vai lá para os anos 80, então elas lembram mais a fase Soldiers of Sunrise do que o Theater of Fate propriamente dito. Então é um disco bem legal, é um disco que ele sintetiza diversos momentos da banda, e é um disco que ele até foi bem divulgado assim. Eu lembro que a banda inclusive foi no programa do Jô, o Pitty fez todo mundo dar risada lá, contando algumas histórias, inclusive a história do anão. Eu não vou contar aqui, mas se você for fã do Viper, joga lá Viper no Jô, você vai rir muito, você vai se divertir com a entrevista, inclusive nele contando a história do anão. E se você for fã do Viper, se você acha que os caras não lançaram discos legais depois de Tem Pra Todo Mundo, confere esse álbum aqui, ó, All My Life. Saindo do metal melódico, indo pro death metal, vamos pra esse disco aqui, ó, Nervocaus, Nyctophilia, que tá rolando de fundo. Esse aqui é o 7º álbum da banda, lançado em 2017. E esse tema, não importa a fase, eu gosto, tem tudo a ver com o Nervocaus. E por que eu digo isso? Porque o Nervocaus é uma banda marcada pelas mudanças de formação. Então, desde o começo da sua trajetória, então muitas pessoas já passaram pela banda. É praticamente um disco, todos os discos têm mudanças de formação, alguns mudanças totais, só ficando o Edu lá na bateria. Então, mas isso não deixa de, e isso não impede a qualidade sonora dos discos da banda. Então o Nervocaus possui uma sonoridade bem interessante, que ela é voltada ao death e thrash metal, com um pouquinho do core, mas esse elemento core é caracterizado pelos gang vocals, né, que são os vocais em contraponto. Então tem duas vozes ali, uma brigando com a outra, então fica um lance bem interessante. Só que esse disco aqui, eu resolvi colocar esse disco aqui porque ele é um disco mais voltado ao metal da morte, então ele não tem muito desse lance, dessa pegada mais core. Então é um disco bem mais death metal que os outros, um disco bem interessante. Eles estavam com um line-up muito foda, tava o Lauro Bonometti nos vocais, tava a saudosa Sherry na guitarra, o Thiago Andúcias no baixo e, claro, o Edu na bateria. Então eles lançaram um disco muito forte. Então ele já começa a meter um soco na nossa cara, como Moloch Rise, Ritualistic, ela tem um groove impressionante, e Ad Maiorem, Satania Glorem é aquela música grudenta. Ela é a música atípica nesse disco, inclusive, que ela tem, embora ela seja pesada e extrema,
É como se fosse um hard rock em forma de death metal. É uma música que gruda de primeira. É uma das melhores músicas desse álbum, então. E é um belíssimo registro, não vamos deixar de falar, né? Waters of Chaos é aquele momento mais macabro. Vampire Cannibal Chaos, né? É aquela música que tem aquele cheiro de palco. E Dead End, que é aquela trampada e brutal. E esse disco ele é recheado de participações especiais, seja nas vozes, seja nas letras. Então tem gente que já passou pelo Into Darkness, RNS, Ragnarok. Então é um disco que ele teve bastante participação. É um disco bem intenso, bem forte. É um disco bem mais brutal, talvez o disco mais brutal da banda. E é um disco que merece um capítulo à parte, assim, né, meu? Então como diz, né, meu? O Edu sempre remontando o grupo, mas sempre lançando álbuns memoráveis com formações de respeito. E em Nictofilia isso não é diferente. E antes de eu falar da Turma do Amendoim, vale lembrar que a banda está relançando seus antigos discos em vinil, assim como a Blaze. Então, para quem for fã, entre em contato com a banda e adquira sua cópia em vinil. E a banda, inclusive, está gravando um disco novo. Vamos ver o que vai sair com uma nova formação, inclusive. E agora você quer saber da Turma do Amendoim, né? Cranilson curtiu pra caramba. Ele ficou impressionado com o som do Viper, do All My Life. Ele falou assim, esse disco não bombou. Eu disse pra ele, não, Cranilson, não bombou. Já o meu amigo Finoide prestou atenção em todos os trabalhos, mas ele falou pra mim que ele já conhecia o Endorama do Creator. E ele disse que muita gente meteu o pau, mas ele não. Ele curtiu muito. Ele falou que é um dos discos que ele mais gosta da banda. Já o meu amigo Magrício aqui, ele gostou só do Nervocaus aqui. Ele não gostou do Alice in Chains. Ele falou que o Alice in Chains é banda de menininha. Ele não gostou do Creator, ele não gostou do Viper. Ele falou que gostou só do Nervocaus, que ele falou que o Nervocaus é uma banda que representa ele. E antes das considerações finais, em alguns vídeos atrás eu falei da campanha Sangue Corintiano, né? Infelizmente eu não pude ir, quando eu fui fazer minhas contas, não fazia 6 meses que eu tinha feito minha última tatuagem, então não pude doar sangue. Mas meu irmão foi, tem algumas fotos que eu vou colocar aqui, então meu irmão foi lá, representou. Eu acho que diz que foi uma galera, o Márcio falou pro meu irmão que foi bastante gente, então é muito bacana saber que essas campanhas, elas vão tendo esse resultado assim, né, meu, de fazer o bem pro próximo, né, meu, porque isso não é algo que a gente tem que fazer por obrigação, mas é o nosso dever como cidadão, estender o braço e fazer o bem pro próximo. E não vamos perder os nossos encontros de terça e sexta, que na terça eu vou fazer uma espécie de radar musical e na sexta-feira eu vou falar de bandas com estética oitentista, começando o mês de abril na Sexta-feira Santa. E é isso, grande abraço e até mais.